Olá, boa tarde, tudo bem? Entrando ao vivo com vocês, mais uma live para conversar um pouquinho sobre um assunto hoje, sobre contrato de locação. Como eu falei, né, desde a primeira live, o horário foi vocês que decidiram. O assunto é vocês também que decidem, né? Eu coloquei uma caixinha de pergunta e veio o assunto locação. Lá no meu canal do YouTube, eu tenho alguns vídeos sobre locação. Para quem não me segue lá ainda, o meu canal é Gisele Ambrósio Beltrão. Se botar Gisele Ambrósio Beltrão no YouTube já vai aparecer, mas eu tenho lá um fundo vermelho com um texto falando direito, né, com um título, tem a minha foto, então fica fácil a identificação, e lá eu tenho vários vídeos falando de contrato de locação. Então, para quem aí está alugando ou para quem vai alugar, para quem, né, quer fazer um contrato, para colegas advogados, né, que estão iniciando na área e têm dúvidas, né, porque realmente a lei de locação é bem específica, é um assunto bem específico. Então, se não tem a prática, se a gente não pratica, a gente não lê a lei específica, a gente fica sem saber realmente a solução para cada caso, né? E cada caso é um caso, né? Não existe fórmula mágica, não existe receita. Cada caso tem que ser analisado. Até porque, quando nós falamos em contratos, né? Seja qualquer tipo de contrato, nós precisamos observar o que a lei fala e, na existência de um contrato, precisamos ainda analisar aquilo que foi ajustado dentro do contrato, né? Então, sempre que falamos no assunto contrato, temos que observar a lei e o que foi ajustado dentro do contrato. E somente após essa análise dentro deste contrato, né, analisando o que foi ajustado dentro deste contrato, é que a gente consegue emitir um parecer a respeito da situação. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Fiz um contrato, comprei um imóvel, agora estamos na fase da escritura. Quem que tem que pagar as taxas da escritura? E aí é aquela questão, depende o que está ajustado dentro do contrato. Então, sempre que tiver, né, algum questionamento relacionado a contrato, não basta a análise seca da lei. A gente precisa analisar a lei e o contrato, porque muitas questões, ela vem, né, uma regrinha na lei, mas ela vem assim, salvo se estiver disposto diferente no contrato. Então, a lei até ela dá uma direção, mas se os contratantes tiverem acordado de uma forma diferente, vale aquilo que está no contrato. Então, é muito importante a análise do conjunto todo. Então, sempre que tem contrato, tem que ter essa análise da lei e do contrato. E é muito importante também o cuidado ao assinatura do contrato, né? Porque o que está no contrato é o que vai estar no mundo do direito. O que não está no contrato não está no mundo do direito. Por isso que às vezes as pessoas combinam muitas coisas e às vezes, por boa fé de uma das partes, e às vezes, muitas vezes, por má fé de outra parte, esses termos não são colocados dentro do contrato. E aí é o que a gente fala. Não sou eu que falo, né?
A doutrina, a jurisprudência fala, se não está no contrato, não está no mundo do direito, e aí não tem como ser questionado. Aí vai ter que ser produzida uma prova, aí talvez, não está no contrato, mas tem uma troca de e-mail falando dessa cláusula, falando desse acordo, aí enfim, aí vira uma ação, né, para produção de prova mesmo, uma ação inicial, a gente tem no direito ações de conhecimento e ações de execução. O contrato, ele é um título executível. E isso, qual é a diferença disso? Qual é o privilégio disso? O privilégio é que quando a gente tem um título executivo, esse título equivale a uma sentença. Então a gente não precisa entrar com uma ação de conhecimento, que é aquela ação onde a gente vai ter uma sentença para a gente depois poder executar, né, o que a gente quer, de fato. Então, quando a gente tem um contrato, a gente já tem o título. E aí, se a gente fez algum acordo de forma verbal, a gente não tem o título. Então, a gente precisa entrar numa ação de conhecimento, que é aquela ação que tem todas as etapas e leva anos para a gente conseguir chegar numa sentença e aí sim ter aquele título executivo para entrar com uma execução e de fato buscar o objetivo final, né? Então, por isso a importância de todos os combinados estarem dentro do contrato, tá? Isso é muito importante. Se foi combinado, eu não sei como que eu vou escrever isso, Gisele, não sei, a gente combinou, sei lá, que ela alugou minha casa e ela vai regar minhas plantas, eu vou deixar minhas plantas e ela vai regar toda semana e se morrer alguma, ela vai se responsabilizar. Mas eu vou colocar isso no contrato? Coloca no contrato. Não sei como colocar, coloca com as suas palavras. Não quer gastar, não quer contratar um advogado, mas coloca, tá? Coloca todas as cláusulas, todos os combinados, porque depois fica muito mais fácil de cobrar. Se não tiver no contrato, depois vai ter que entrar com uma ação de conhecimento, você vai ter que demonstrar, comprovar que isso foi combinado. E aí, sim, depois de muitos anos, com uma sentença na mão, vai poder executar esse combinado. Então, lembrem-se, combinou, coloca no contrato. Se não tiver no contrato, é bem difícil de cobrar, tá? Bem difícil. E até assim, não é tão difícil, né? Talvez você tenha um e-mail, tenha um WhatsApp, fica fácil, mas demora. Uma sentença hoje judicial de um processo simples, tá? De uma homologação de um acordo, leva 1 ano. Então, imagina numa ação que não tem acordo, que tem inicial, contestação, réplica, produção de provas, alegações finais e sentença. No mínimo 5 anos. No mínimo, assim, uma ação simples. Por isso, se você tem a oportunidade de deixar isso claro, escrito, né, resolvido dentro de um contrato, deixa dentro de um contrato, porque o contrato é um título executivo. Então, ele pode ser executado, ele não precisa fazer parte dessa ação de conhecimento. Você pode já entrar direto com uma ação de execução. Você pode dizer, eu tenho aqui o título, tá aqui, combinado. Ele se comprometeu a fazer isso, então você só tem que executar o que ele não cumpriu. Certo? E a pergunta de hoje eu tenho um vídeo lá no YouTube que ele dá muitas perguntas, tá? É sobre os contratos de prazo determinado e eu falo o seguinte... saí aqui da pergunta. Calma aí. Contrato de locação residencial, tá? Aí, eu só vou pausar aqui, senão vocês vão começar a ouvir o meu vídeo. Deixa eu pausar aqui, deixa ele abrir. Agora não quer abrir, só porque eu falei com vocês. Calma aí. Tá, deixa eu só pausar aqui. É um contrato de locação não residencial e eu falo o seguinte, eu chamo atenção,
tá, das pessoas para os contratos de locação residencial que não tem, que são inferiores a 30 meses, tá? Poucas pessoas sabem disso. E, via de regra, o contrato é de 12 ou 24 meses. Acho que 90% das pessoas fazem isso, tá? Contrato de locação residencial de 12 ou 24 meses. Mas a lei de locação, ela trouxe, tá? Um artigo que é muito importante para quem faz a locação residencial, onde ela fala que os contratos, tá, residenciais escritos ou verbais que tenham menos de 30 meses só podem, o locador só pode retomar o imóvel em algumas situações. Então vejam que o contrato inferior a 30 meses, ele prevê situações específicas em que o locador pode retomar esse imóvel. E aí olha o problema que isso pode causar. E é o artigo 47, tá? Eu tô com um código aqui com a lei aberta, até para mim ler para vocês essa situação. Quando ajustado verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, podendo ser retomado o imóvel apenas no seguinte caso. Nos casos do artigo 9º, o artigo 9º, quais são as situações que pode ser retomada o imóvel de locação no artigo 9º? Quando as duas partes acordam dessa forma, querem encerrar o contrato, ou em decorrência de prática de infração legal ou contratual, quando alguém descumpre o contrato, em decorrência da falta de pagamento, da locação ou de algum outro encargos, para realização de reparos urgentes determinados pelo poder público. Então vejam que se você fez um contrato de locação residencial inferior a 30 meses, essas são as situações que você pode retomar o imóvel, tá? Além dessas aqui, tem duas situações que são bem difíceis também de acontecer. Em decorrência da extinção do contrato de trabalho, se a ocupação é para essa, são aqueles casos que a gente aluga o imóvel para a pessoa que trabalha com a gente. Então, assim, eu contrato uma funcionária, uma caseira, né, ou uma zeladora e alugo o imóvel para ela. Então, né, encerrou o contrato de trabalho, posso encerrar o contrato de locação também. Se o pedido for para uso próprio, daí ou para uso próprio de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente, né, de pais, avós ou descendentes, filhos, netos, que não disponham, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. Então, pode ser para uso próprio nessa situação, desde que essas pessoas não tenham outro imóvel de uso próprio. Se for pedido demolição e edificação, né, do poder público, e é nessas situações. Aí, gente, vejam o seguinte, que a pergunta que eu recebi, ela me mandou que: doutora, meu contrato a proprietária fez do dia 8 de agosto de 2019, de 24 meses, tá? Passaram-se 1 ano, 2 anos, passaram-se 2 anos, passaram-se 24 meses, ela ligou dizendo que queria o imóvel. Mas acontece, tá, que esse contrato aqui, ele tem menos de 30 meses. E a lei de locações, ela fala que só pode ser retomado nessas hipóteses. E ela fala aqui que é para uso do irmão. E aí, pode? Ela pode retomar o imóvel de um contrato com menos de 30 meses para a utilização do irmão? O locador quer esse imóvel para a utilização do irmão? Essa locadora paga tudo em dia, tá com o contrato em dia, tem um contrato com prazo inferior a 30 meses,
essa locadora vai conseguir retomar o imóvel nesse formato para a utilização do irmão? Não, ela não vai. Então, assim, essa pessoa que me perguntou, ela pode ficar no imóvel. Essa locadora não vai conseguir tirar ela do imóvel. Olha a gravidade da situação. Ela vai ter que respeitar ou ela vai ter que indenizar. Aí ela vai estar descumprindo o contrato. Então, vejam que a lei traz situações específicas para retomada do imóvel nas ações, nos contratos com prazo inferior a 30 meses. E que isso não é benéfico para o locador, nem um pouco. Então, quem é locador, quem advoga para locador, tem que tomar muito cuidado. Porque a locação, a lei de locação, a essência da lei de locação, ela é igual à essência da lei trabalhista. A essência dela é a proteção do locatário, daquela pessoa que aluga, né? daquele inquilino. Então, a lei de locação, na mesma essência da lei trabalhista, que é feita pro empregado, a lei de locação é feita pro inquilino. Então, o locador, aquela pessoa que aluga o imóvel, ele tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tem que ter uma assessoria muito boa, porque senão ele se mete em muitas furadas. Nesse caso, a pessoa que alugou um imóvel residencial por menos de 30 meses, ela não vai conseguir retomar esse imóvel. Se essa moça que me mandou a pergunta não quiser sair do imóvel, ela não vai sair do imóvel. A locadora vai ter que provar essa utilização, e a utilização para irmão não é justificativa para ela sair do imóvel. Ela pode ficar no imóvel. Quando o imóvel está em inventário, pode se vender. A gente está falando hoje sobre locação, Débora, mas boa tua pergunta, muito boa tua pergunta. A gente pode depois voltar em outra live e falar sobre isso. A gente está falando aqui de uma situação dos contratos de locação, quando o contrato residencial ele tem o prazo inferior a 30 meses. E aí todos os benefícios que o locador perde quando ele faz esse tipo de contrato. Uma outra situação que é muito séria, quando o locador faz esse contrato de locação pelo prazo inferior a 30 meses, é a tutela de emergência, a liminar. E aí, a lei de locação prevê que os contratos de locação com prazos de 30 meses poderão ser retomados de forma imediata. E os contratos realizados de locação residenciais com menos de 30 meses não tem liminar. E aí, gente, isso é um benefício, porque para mim é o melhor de todos da lei de locação. Se você faz o contrato errado, você de cara perde esse benefício. E aí você vai ficar discutindo esse contrato de locação por anos sem poder ter a liminar, que é a retomada imediata desse imóvel para você e o inquilino lá, por anos e anos morando nesse imóvel. Então, tomem muito cuidado na realização desse contrato. Muito cuidado mesmo. Oi, Giza, para a reforma, o locatário não deve deixar o imóvel? Para a reforma, o locatário não deve deixar o imóvel? Não entendi. Para a reforma, o locatário não deve deixar o imóvel? Não entendi tua pergunta. Como assim deixar o imóvel? Para a reforma, sair? Depende da reforma. Eu acho que é isso que você está me perguntando. O locador pediu para sair do imóvel para a reforma. Depende, tá? Então, é o que a gente está falando. Se o contrato ele tiver menos que 30 meses, tá? Nos contratos com menos de 30 meses, que normalmente foi o que eu falei aqui na live no início, 90% dos contratos são feitos sem assessoria de um especialista. E aí, o que as pessoas fazem? Contrato de 12 meses ou contrato de 24 meses. Aí você entra lá nas situações do artigo 47, que são as situações de retomada desse imóvel, são apenas algumas, tá? E no caso de reforma,
O artigo fala o seguinte: para a realização de reparos urgentes determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executados com a permanência do locatário no imóvel, ou podendo ele se recuse a consenti-la. Então, somente nesses casos, tá, Vini? Então, vejam que para reforma, eu preciso reformar, eu preciso que você saia. Pera lá, não é qualquer reforma que o inquilino tem que sair do imóvel. Se o inquilino falar assim, não, eu não me importo, pode fazer a reforma que você quiser e eu vou continuar no imóvel. Você não tem como tirar ele. Então, tem que ser reformas urgentes, determinadas pelo poder público. Então, vejam que são reformas, assim, talvez alguma adaptação que o município determine que você faça e que seja impossível do inquilino permanecer no imóvel. Não é qualquer situação, tá? Era isso mesmo. Perfeito. Então, vejam que tem que ser algo, muito exceção, tá? Os contratos de locação residencial com prazo inferior a 30 meses, a retomada desse imóvel são exceções, tá? São bem exceções. Se o inquilino tiver em dia, se o inquilino não tiver nem, né, não incomodar, pagar em dia, não tiver contas atrasadas, dificilmente você vai conseguir tirar esse inquilino do imóvel. Ele vai virar um casamento. Ele fica lá e você não consegue tirar esse inquilino do imóvel. E isso é bem sério. Tem muitas pessoas que eu já vi, assim, pessoas bem desesperadas. A gente teve muito problema na pandemia e de pessoas, né, com contrato e que estavam inferiores ali aos 30 meses, as pessoas queriam um imóvel, às vezes para morar, às vezes para fazer o seu próprio negócio, porque estavam alugando outro imóvel. E eu analisei muitos contratos nesse período da pandemia e eu vou falar para vocês que 90% eram modelos do Google. As pessoas mesmo me falavam, eu tirei do Google, tirei esse contrato da internet, eu fiz o contrato igual do meu vizinho, eu fiz o contrato que eu peguei emprestado de alguém, e eram contratos bem deficientes em relação ao locador e bem prejudiciais a ele. A dica então para proteger o locador é levar contratos acima de 30 meses. Também, tá, Vini? Também. Isso é imprescindível, tá? Contrato de locação residencial façam de 30 meses, não façam com prazo inferior, porque contrato com prazo inferior é prejudicial, tá? É bem prejudicial. Isso é bem importante, porque quando você faz o contrato com prazo inferior a 30 meses, você entra lá no artigo 47, eu vou fazer até um print depois do artigo 47 e vou deixar nos meus stories para vocês lerem, porque ele é bem objetivo, tá? O artigo ele é bem objetivo e ele traz ali a relação de situações que pode ser retomado esse imóvel quando os contratos são com prazo inferior a 30 meses. Então, vejam que o artigo ele fala apenas nessas situações você pode retomar, senão você não pode retomar. E isso é muito legal, tá? Então a dica é sim fazer contratos por 30 meses. A gente tem estratégia, né? Mas eu quero fazer só de 12, a pessoa só quer ficar 12. E a gente tem estratégias para isso, para utilizar os 12. Mas claro, daí você tem que realmente procurar alguém que entenda para que possa te auxiliar nesse sentido, né? Porque um contrato mal feito dá muita dor de cabeça. Então era isso, né? A pergunta que eu tinha para responder da Juliene Barbosa, que me mandou lá no YouTube, eu já respondi, né? Ela não precisa sair desse imóvel. O motivo que a locadora deu para ela, que é para a utilização do irmão, o artigo 47 não prevê esse tipo de justificativa, né? Então, ela não prevê. E essa justificativa não vai trazer o imóvel para locadora, né? A locatária, que é a Juliene, vai poder ficar no imóvel. E aí ela vai simplesmente, ela pode contestar
essa notificação que ela recebeu, alegando simplesmente que a retomada não atende os requisitos do artigo 47 da Lei de Locação, que a retomada para a utilização do irmão dessa locadora não está dentro do artigo 47. Se não está dentro do artigo 47, ela não precisa sair e desocupar esse imóvel. Então vejam a gravidade da situação. Vocês acham que essa locadora tem noção disso? É óbvio que não. É lógico que não. Até porque se ela tivesse noção, ela não teria colocado que é para a utilização do irmão, ela teria colocado alguma outra coisa. Ela não deve estar com uma orientação jurídica, ela deve ter feito isso por conta, até porque ela fez um contrato de 24 meses, então se ela fez contrato de 24 meses, com certeza ela não está com uma assessoria jurídica e agora ela vai se incomodar, e vai se incomodar bastante, porque uma ação de despejo com denúncia vazia, que a gente fala, que é quando não atende os requisitos da lei, né, para desocupação, gente, é um casamento, vai levar muitos anos, é uma ação que dá muita dor de cabeça e vai levar alguns anos. Certo? Então era isso que eu tinha para falar com vocês, foi muito bom, uma ótima semana, começamos a segunda-feira com um papo muito legal que eu adoro, que é a locação. Espero que vocês compartilhem essa live com alguém que precisa saber disso, né? E me ajudem a divulgar esse conteúdo para o maior número de pessoas. Obrigada, fiquem com Deus, uma ótima semana.